Olá, comandantes. Hoje estou aqui para fazer a review deste piloto automático da VKB Sims. Este aqui é o FSM para GAs, não é? E é da gama Gladiator NX. O piloto automático em si é só esta parte que vocês vão receber se a comprar, portanto ele custa 134€ no site mesmo da empresa. Eu vou deixar aí o link na descrição, mas se vocês quiserem também esta base, que é muito importante caso vocês não tenham onde o pôr, a base é comprada à parte e são 35€. Há mais outra coisa que vocês também precisam de comprar se quiserem usar este VKB Sim e caso não tenham o joystick da marca, que é o adaptador para USB, portanto está também no site deles e custa 21€. Caso vocês já tenham o joystick da VKB, vocês vão poder ligar o vosso piloto automático ao joystick. Portanto, estas três coisas compradas, eu posso vos dizer, só vendo aqui na mão, que isto é um plástico, mas é um plástico resistente, ok? É um plástico um pouco rijo, nada aqui abana. A única coisa que eu posso dizer, se calhar não tão boa, é que o piloto automático vai um bocadinho para a frente, portanto isto não agarra muito bem à mesa. Eu já experimentei isto em duas mesas diferentes, portanto escorrega um bocadinho, mas não é nada também de especial. E depois em termos de teclas está tudo muito bem feito e muito sólido. Nós já vamos ver como é que isto se usa lá no nosso voo. Também queria só dizer aqui que a parte do controlador, se vocês realmente precisarem de comprar isto, se não tiverem o joystick da VKB, é extremamente fácil de montar. Vocês vão só tirar daqui estes parafusinhos e é uma coisa de 5 minutos e está montado. Portanto, o FSM já tem aqui várias opções. Uma delas é a altitude, portanto nós aqui podemos regular, por exemplo, 6.000 pés e logo ali o avião muda. E depois temos aqui todos os diversos modos de altitude. Portanto, se quisermos fazer um vertical speed, vamos carregar aqui onde diz vertical speed e depois fazer up e vamos subir, por exemplo, a 600 pés até aos 6.000. Vamos agora aqui a chegar aos 5.500 pés. Por exemplo, se nós quiséssemos ficar aqui, este piloto automático também tem a opção de altitude hold, portanto clicando ia ficar aqui nos 5.500. Depois, para além disso, também temos toda a parte do heading aqui deste lado. Portanto, nós neste momento estamos a seguir o heading para 090. Se quisermos ir aqui um bocadinho mais à direita, basta rodar aqui. Portanto, estes botões são todos muito sólidos. Isto é um plástico rijo, mas parece-me um plástico de qualidade. Se quiséssemos, por exemplo, mudar e deixar de seguir o heading e começar a seguir o GPS, então temos aqui também o Nav Mode. Então aqui, como estávamos longe do GPS, temos ali o GPS em lista de espera, digamos assim. Portanto, assim que a gente estiver próximos da rota ideal, ele automaticamente vai trocar do heading para o GPS. Para além da parte do piloto automático, nós também temos a parte das luzes integradas aqui neste FSM GA. Portanto, o Landing Lights, como podem ver, está ativo. Também os strobes vocês podem ligar e desligar de uma maneira muito mais conveniente, para além das Nav Lights. Agora estamos em voo, mas também todos os aviónicos podem ser desligados através do botão Avionics. Yaw Dampener e Flight Director também podem ser ligados através deste VKB. Portanto, quando vocês compram este VKB, todas as teclas não estão atribuídas, portanto vão ter que atribuir tudo à mão. O que é aqui importante? Luzes, ligar e desligar estroboscópicas, portanto será aqui o 16 é, ou melhor o 15 é este aqui, estão a ver. Depois luzes de aterragem também. Para fazerem este setup, basta ir à procura das luzes de aterragem, por exemplo, clicar aqui. Neste caso, para vocês vai estar limpo, portanto eu vou limpar. Clicam aqui para começar a detecção e depois carregam nas Landing Lights e é só isto. Portanto, validar e depois vocês vão fazer tudo para cada uma das teclas. As únicas teclas que talvez sejam um bocadinho diferentes são aqui as do heading e as da altitude. Isto porque quando vocês rodam no sentido dos ponteiros do relógio, ele, por exemplo, podem já ver aqui, ele conta com uma tecla 18, quando rodam na outra direção é a 17. Portanto, para fazer o setting destes também é a mesma coisa. Limpar comando, portanto, começar a detecção, vou rodar naquele sentido que está a 17 e vou validar. Depois fazem isso tudo para todas as teclas e pronto, aqui é bastante simples.
Em conclusão, isto é um acessório bastante sólido, ele tem 3 meses de uso, parece que saiu ontem da caixa. E é daquelas coisas em que, se vocês não tiverem, se calhar não vão dar grande importância, mas uma vez que tenham e comecem a usar, já não podem passar sem ele, porque realmente a diferença entre chegar aqui e fazer o setup do piloto automático e das luzes, mesmo aqui ao pé de vocês, ou estar a pegar no rato e fazer aquilo no ecrã, é uma diferença astronómica. Portanto, é uma coisa pequenina, simples, mas extremamente durável e extremamente útil. E se vocês gostaram desta review, talvez gostem também da minha review do Logitech Extreme 3D Pro. Vai estar aí a aparecer no ecrã. Cliquem lá, eu estou lá do outro lado. Até já.